Santo, bom estarmos juntos mais uma vez. Vivemos um momento onde a soberania de uma nação está sendo destruída, quebrada. Vivemos um momento onde a democracia, de um país está sendo destruído, um presidente eleito. Vivemos um momento onde uma nação está sendo invadida. Vemos simplesmente a invasão territorial, as pessoas tendo que sair de suas casas, de seus lares. Vivemos um momento onde vemos o assassinato de vidas, e isso durante o tempo que nós estamos, depois de tanto avanço, de paz, de acordos de paz, de leis que nós passamos. Já vínhamos avançado na história humana, e pelo jeito a gente está regredindo à época dos czares, A gente está regredindo aí à época das guerras. E eu vinha meditando num texto bíblico, quero conversar hoje juntos, em 1 Pedro, capítulo 5. Primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Nessa carta, nesse capítulo que nós vamos ler, aparece aqui várias exortações a grupos específicos da igreja, conversando ali com o povo de Deus, dando direcionamentos, apontando ali como deveriam ser essas relações de amor da igreja, de forma, comparando com a hostilidade que nós vemos fora, no mundo do lado, no mundo afora. Quando a gente olha para o mundo ao redor, é isso que nós estamos vendo, uma hostilidade, uma guerra de fato, e nós ficamos pensando o que fazer diante de tudo isso. Inclusive, a nossa imagem colocada aí foi o momento onde o presidente ali da Ucrânia, estava pronunciando na União Europeia, e as pessoas se levantam e aplaudem de pé. Mas a pergunta que fica é essa, o que vamos fazer? Vamos até aí? Vamos parar até aí? Todo esse medo, mas se a OTAN se entra, vai ter uma guerra mundial. E nós que eu digo toda a humanidade, com medo da guerra mundial, ou com medo também de nos afetar, vamos ficar parados olhando para uma nação ser assassinada, destruída, a democracia, a invasão, tudo sendo jogado por água abaixo. E aqui eu quero olhar para esse texto, então, essas exortações que são trazidas para nós como igreja, e nos posicionarmos. Estamos clamando o tempo todo, também orando, que Deus venha intervir. Nós sabemos, querido, que vão se levantar reis, imperadores, governantes, destruindo, fazendo guerras. Nós sabemos de tudo isso. A questão é o que vamos fazer como nosso papel, como cristão, como igreja, e buscar fazer alguma coisa que nós podemos. Eu só sei que a gente não pode ficar parado. Isso tem me angustiado bastante. Nós temos que intensificar orando e clamando por isso, pela Organização das Nações Unidas. Eu vi uma fala do presidente ali, em meio a tudo aquilo, e ele queixando e clamando pelo lugar. Cadê a ONU? Se a Organização das Nações Unidas existe, o que ela vai fazer? Cadê a OTAN? Cadê a União Europeia? Então, cadê a humanidade? Eu diria que nós estamos menos humanos nesse momento, nós como um todo, porque, de qualquer forma, nós estamos vendo aquela situação acontecer. E o que a gente faz? Dá vontade de se alistar, e poder se voluntariar, fazer alguma coisa. Podemos clamar, sim. Então, eu quero olhar para esse texto hoje com vocês, meditarmos nas exortações que o Senhor, pela sua palavra, envia à sua igreja. Apenas esse texto. Claro que temos tantas coisas na palavra de Deus. E é interessante que neste capítulo aqui, falando dessas relações de amor, como deve ser na nossa vida como igreja, comparando com a hostilidade que nós vemos de fora, e deixa bem claro que é essa presença de Deus no meio do seu povo que será essa força, porque o povo de Deus também nesse momento estava vivendo situações de conflitos e de aflições e de perseguições. Então queremos ler 1 Pedro capítulo 5, do versículo 1 ao 11, diz assim a palavra de Deus. Vou ler aqui na versão NVI. Portanto, apelo, é o nosso tema de hoje, a convocação, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados,
Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo o sempre. Amém. A convocação que nós vemos nesse texto é uma convocação para todos. A convocação é para todos. Versículo 1 já vai falando conosco. Portanto, apelo, rogo os presbíteros que há entre vocês. Inicia aqui falando exatamente aos líderes. A liderança no Novo Testamento, a gente não tem um modelo muito definido, os presbíteros, os bispos que há ali. O que nós vemos é que sempre havia algumas equipes em cada igreja local, nas casas também tinha sempre a liderança nas casas. E também nós vemos um padrão onde os mais velhos, tanto biológicos quanto espirituais na fé, vinham exercendo essa liderança. E essa carta aqui, finalizando a carta de Pedro, está sendo feita uma convocação para todos, começando pelos líderes. A liderança está sendo chamada para se posicionar, para ouvir o apelo da palavra de Deus. Cada líder neste lugar, cada pessoa, cada líder mundial, está sendo convocado a olhar para a situação, para o que está acontecendo, e algo devemos fazer. Se você é líder na comunidade, há um apelo, uma convocação feito para você nessa noite. E não somente isso, que interessante nessa convocação para todos, no versículo 1 ainda, que ele diz: eu apelo a vocês e o faço na qualidade de presbítero. Não é daquele tipo, eu mando você fazer, mas eu não faço. Ele se colocou no lugar. E é importante nós observarmos que aqui é o apóstolo Pedro. Ele era apóstolo Pedro, que também é responsável pela igreja ali, né, mundial, mas também um líder local lá em Jerusalém. Ele não diz assim, eu apelo para vocês fazerem e não faço nada. Não, ele se coloca no lugar, ele diz, eu também sou presbítero, eu também estou me colocando no lugar. Então nós também devemos nos colocar no lugar diante dessa situação. Cada líder, nós somos responsáveis diante da igreja local, diante da igreja mundial, da igreja de Deus, diante da situação que nós vivemos. E ele também se coloca como discípulo. Ele diz, olha, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e também testemunha dos sofrimentos de Cristo e alguém que participará da glória. Ele fala, eu também sou esse discípulo, eu também fui testemunha dos sofrimentos de Jesus, eu também sou esse que quero participar da glória. Há uma convocação aqui para todos, a começar da liderança. Amém, gente? Aí o versículo 2 começa dizendo o que se quer dessa liderança. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Se dirige exclusivamente, claro, à liderança. Eu estou até vendo alguém respirar fundo e dizendo assim, ufa, eu não sou líder. Não tenho nada a ver com isso. Né? Que bom que eu não estou em nenhum ministério. Mas quem sabe você pode não estar em nenhum ministério, uma liderança na igreja, mas você tem a sua família, a sua casa. Você é líder na sua empresa, você é um cidadão, não tem para onde a gente fugir dessa responsabilidade. Mas a sua alegria também se acaba logo quando a gente vai para o versículo 5, 1 Pedro 5,5, da mesma forma, jovens, eu falei que a convocação é para
Todos. Começou-se pela liderança. E isso é muito importante nós notarmos, né? Nós vamos falar mais disso para frente. Porque Deus vai cobrar dessa liderança, dos governantes, de nós também como lideranças no seu reino. E já no versículo 5, ele diz, da mesma forma, jovens. Aqui a convocação não é somente para os líderes, mas para todos os membros. Há um chamado para todos os membros. Vocês mais jovens na fé, mais jovens biológicos, de idade, vocês também estão sendo convocados. Então, o apelo, a convocação que está acontecendo aqui no capítulo 5 é para todos. Ninguém pode sair de canto. Todos nós estamos sendo chamados a se posicionar no meio dessa situação, e também diante de uma situação como nós vivemos agora. Nós não podemos, como cristãos, dizer a guerra é lá na Ucrânia, não temos nada com isso. E poderia te dar outros exemplos, então, na Bíblia. Lá Romanos 12, versículo 1 e 2, rogo-vos, a mesma palavra, apelo a vocês, não tome a forma do mundo, falando para todo mundo, para toda a igreja. Mateus 28, 19, quando Jesus finaliza o seu ministério aqui na terra, ele diz, então vão, façam discípulos. Ele falou só para a liderança ou para a sua igreja? É uma convocação geral. A gente poderia citar João 3,16, quando diz que Deus amou o mundo e convoca quem? A humanidade para se voltar ao Senhor. A convocação é para todos, para que todos se voltem ao Senhor. Há um apelo do céu, há um apelo de Deus, para que todos nós nos posicionemos. Amém, gente?